Bolsominho, chega mais cá e vamos conversar. Ei, Bolsominho, já está na hora de vocês tirar essa camisa verde e amarela, Essa camisa não é de político, essa camisa não é de vocês. Essa camisa é da seleção brasileira do Brasil. E desde que vocês adotaram essa camisa, que deu uma psica do cão pra seleção brasileira, nunca mais a seleção ganhou nada. No dia que a seleção ganha um jogo, é porque o jogo não vale nada, é só amistoso. Se valer ponto, já perde. Aí eu tava tendo uma ideia aqui. Rapaz, o único jeito da seleção voltar a ganhar é os bolsominhos ou comprar outra camisa ou então mandar benzer essa aí, viu? Agora tem que ser reza boa mesmo, viu? Tem que ser aquela rezadeira da boa, porque uma rezinha fraca não tira a mazela que tá aí não, viu? E a Vivi adora.